5 sinais que uma criança pode ter altas habilidades que ninguém quase percebe. Se você é pai ou mãe, ou até professor de uma criança com altas habilidades, talvez você já tenha se deparado com algo ou pensado algo como: essa criança parece diferente, mas eu ainda não sei exatamente o que é. Ela faz perguntas profundas, tem uma curiosidade que não acaba. Às vezes ela parece até muito madura para a idade que tem. Em outros momentos é extremamente sensível. E muita gente olha para isso e pensa: é só uma criança inteligente. Mas altas habilidades não é só mais uma inteligência ou apenas inteligência. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te mostrar 5 sinais que uma criança pode ter altas habilidades. Sinais que ninguém percebe. Aqui é um aviso importante, tá? Isso não é um diagnóstico, mas pode ser um grande alerta, um sinal de atenção para pais, professores e profissionais. Quando falamos em altas habilidades, muitas pessoas ainda pensam que é apenas o coeficiente de inteligência, o QI. Mas pesquisadores como José Renzulli mostraram em suas pesquisas que a superdotação é muito mais complexo do que isso. É vários componentes juntos. Segundo ele, as altas habilidades aparecem quando há 3 fatores envolvidos: habilidade em cima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. Ou seja, não é somente a inteligência, são vários componentes que fazem com que essa criança, essa pessoa, pense diferente, sinta diferente, se relacione com o mundo de uma forma diferente. A Ângela Virgulin é uma pesquisadora brasileira e ela explica que muitas vezes as crianças passam desapercebidos, sem identificação na escola e entre a família, e justamente porque os sinais são mal compreendidos. Então vamos para o primeiro sinal, para você começar a observar a tua criança aí. Perguntas profundas. São detentores de perguntas profundas sobre o universo, sobre o mundo, sobre a existência, sobre as relações. Perguntam coisas que às vezes a gente nem consegue responder. Muito difíceis de responder. São perguntas profundas. Para onde vamos quando morremos? Porque as pessoas brigam se elas podiam se entender. O universo tem fim? O que se esconde nas galáxias? E os dinossauros? Os dinossauros, essa é a pergunta mais inquietante deles e que gera mais curiosidade neles. Essas crianças são detentoras de uma intensidade e curiosidade muito intensa, que faz com que elas estejam sempre nessa pergunta. A Denise Fleisch fala que as crianças com altas habilidades costumam apresentar uma busca precoce por significado, ou seja, elas querem entender as coisas de um lugar diferente. Não é somente saber, é entender, é se aprofundar. Segundo sinal: sensibilidade e intensidade emocional. Interessante que isso não tem a ver com inteligência, né? Ou tem, porque fala do sistema emocional. Tem a ver com a emoção, tem a ver com aquilo que essas crianças sentem. E elas sentem de um lugar muito sensível. Elas choram quando veem injustiças. Elas conseguem ler o entorno delas. Isso porque essas crianças têm uma modificação cerebral. É um cérebro que funciona diferente. Um sistema límbico muito mais apurado, que faz com que elas consigam fazer a neurocepção, ou seja, a leitura desse ambiente. E Dombrowski chama isso de sobreexcitabilidades. E isso pode ser classificado em emocional, intelectual, imaginativa, sensorial. Essas crianças veem, sentem o mundo com um volume muito alto, é como se fosse um zoom em tudo que está acontecendo ali. Terceiro sinal: aprendizagem muito rápida, ou, digamos assim, uma velocidade na aprendizagem. Ensinou, aprendeu. Entendem conceitos difíceis com muita facilidade. Fazem conexões que outras pessoas às vezes não fazem. E isso às vezes gera problema. Por quê? Porque na escola ela vai aprender uma coisinha e puff, já entendeu, quer ir para outra coisa. E aí às vezes parece que essas crianças são desatentas, ou que elas têm outras coisas do neurodesenvolvimento. Geralmente a escola vai chamar dizendo que essa criança parece um TDAH, porque não para quieto, não se interessa, é desmotivado, é desinteressado, simplesmente porque ela aprende rápido e já quer entender outra coisa, e para outro conteúdo. Quarto,
e talvez o mais forte. A primeira frase que essa criança vai falar é: isso não é justo. Sim, porque para eles o senso de justiça é algo muito forte. Eles vão estar sempre questionando um não. Um não não é simplesmente um não. Um não é por que não? O que por que não? Por que não? E esse por que não faz com que essas crianças apresentem dificuldades nas relações e porque elas têm um desenvolvimento precoce, muito precoce. E aí isso faz com que elas percebam as incoerências do mundo adulto, gerando grandes problemas. Um sinal, talvez seja o sinal mais marcante: intensidade mais impulsividade. São crianças que pensam, sentem e se interessam pelo mundo de um lugar muito intenso e impulsivo, porque esse frontal, que é o comando das emoções ou da tomada de decisão, tem uma dificuldade. Então, pensa, já faz. E aí faz com que elas fiquem tendo dentro da condição dela, tendo problemas em seus relacionamentos. Essas crianças também apresentam uma grande questão em relação às questões sociais. Então, elas vão ter dificuldades sociais. E muitas vezes elas vão preferir estar sozinhos, lendo, pesquisando, buscando algo, se inteirando de uma informação em vez de estar com as outras crianças. Até porque, cronologicamente, ela não se adapta muito àquilo que as crianças estão gostando ali. Ela já está pensando em outras coisas. Ela já está sentindo de forma diferente. Então, é muito importante. Isso não é, e é bem importante que fique claro, um diagnóstico. São sinais de alerta para que fique piscando aí, para que você busque a avaliação adequada. Para perceber esses sinais, a gente precisa olhar muito bem para essa criança. E qual que é o movimento aqui? É olhar, fazer a identificação da condição para poder compreender melhor essa criança, para que seja evitado os rótulos, para que seja oferecido o apoio adequado, porque essas crianças elas só estão buscando ser compreendidas. E muitas vezes elas são vistas como difíceis, exageradas, desobedientes, mas na verdade elas só estão tentando existir no mundo. E o nosso mundo ainda talvez não esteja preparado para acolher essas crianças. Então, se você está em contato com uma criança que apresenta alguns desses sinais, ou todos esses sinais, ou você viu alguma criança que vem sofrendo por esses sinais, encaminha para essa família, encaminha para essa professora, encaminha para aquele profissional que você vê que ainda não entendeu sobre isso. O nosso papel aqui é informar e proteger essas crianças para que elas sejam compreendidas dentro da condição. Altas habilidades não tem diagnóstico, tem identificação, não tem laudo, tem sim uma resposta dessa condição, ou seja, um relatório que identifica essa criança. Então, se você se interessou por esse conteúdo, continua aqui.